Queridos, bom dia de novo, né? Eu quero chamar você aqui, você preste atenção no que eu vou falar. Nós estamos vivendo um momento assim, bem diferente, a nível de Igreja Batista em Itatiaia. Eu particularmente, nunca passei por um momento, a nível de Igreja Batista em Itatiaia, como a gente está vivendo hoje. E é claro, para momentos semelhantes a esse que a gente já vivenciou no passado, sempre eu tive uma atitude enérgica, firme, em relação a algumas situações. Só que hoje, nós estamos falando sobre maturidade. E Deus tem trabalhado muito isso no meu coração. Eu acredito que esse tema ele não foi colocado aqui por acaso. Ele foi colocado com um propósito. E uma das coisas que eu tenho falado muito comigo é ser firme no propósito. Sejam firmes no propósito, sejam firmes no propósito. Então, quando você pega ali 1 Coríntios 15, 58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É um texto que a gente conhece de frente para trás, de trás para frente. Os líderes geralmente, quando vão falar com seus liderados, usam esse texto. Eu várias vezes. Mas a gente tem que parar de usar o texto. A gente tem que entrar no texto. A gente tem que parar de usar a palavra e deixar a palavra nos usar. Então, eu vejo assim, eu não conheço outra maneira de você viver o propósito de igreja sem firmeza espiritual, sem constância, sem dedicação, sem seriedade, sem compromisso. Eu não conheço outra forma de você viver esse propósito que o Senhor colocou no nosso coração em Cristo, sem essas situações. E hoje parece que está um pouco deteriorado na vida de muitos crentes. Pastor, por quê? Os motivos são N motivos. Talvez na vida de alguns ser constante ou ser firme está difícil por causa do cansaço, por causa vamos dizer assim, do desgaste com situações, né? Às vezes dentro da igreja, fora da igreja. Às vezes para outros a questão de ser firme e ser constante, a dificuldade é porque o coração da pessoa se deixou contagiar com o ritmo lá de fora, e ele não consegue viver o ritmo de dentro. Sabe aquela situação que você está dividido, né? Então é difícil você avaliar, o irmão ali não está sendo constante por causa disso, o outro não tem como avaliar. Nós temos que avaliar. Só que como igreja, nós temos que tomar um posicionamento, porque a igreja somos nós, a igreja é a nossa unidade. Se nós não lutarmos por essa unidade, o que vai acontecer? Lá em Mateus 12, 50, quando a mãe de Jesus e os seus irmãos chegam num lugar onde Jesus está pregando, as pessoas chegam e falam assim: Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí. Eu pergunto para os irmãos: Jesus foi lá correndo dar atenção para eles? Eu estou deixando assim para você pensar. Aí Jesus, ele diz assim: aqueles que fazem a vontade do Pai, esses são os meus irmãos, minhas irmãs, meu pai e minha mãe. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você que é sabichão na Bíblia, Jesus ele desprezou o propósito da família, de honrar a família? O que você entende com essa atitude de Jesus? Só para você pensar. Irmãos, eu vou ser bem prático e bem simples no que eu quero dizer. Jesus, em nenhum momento ele desonrou o propósito da família, mas naquele momento ele quis mostrar que às vezes nós precisamos sacrificar até a nossa família por causa do propósito de ser igreja. Os irmãos conseguem entender isso? A gente fica naquela situação: e agora? A minha família ou a igreja? A minha família? A gente tem que aprender a conciliar. Existem momentos em que eu tenho que olhar para os irmãos que estão aqui e dizer: meu irmão, minha mãe, meu pai, minha família. Existem momentos em que eu tenho que abrir mão da minha família original, a minha família, para investir na família de Deus. Jesus fez isso.
E se nós estamos seguindo os passos de Jesus, esse é o momento que a gente vai ter que fazer isso, né? Então eu quero dizer para você o seguinte, nós temos muitas coisas para fazer pelo reino de Deus neste lugar. Primeiro, nós temos que ganhar almas para Jesus. Amém, irmãos? Primeiro, vou repetir, nós temos que ganhar almas para Jesus. Um dos meus propósitos, hoje à tarde, eu vou nos meus vizinhos, que moram em torno da minha casa, vou evangelizar 2 vizinhos, o da esquerda e o que fica na frente da minha casa. Eu já estou com os livretos preparados, com o material, eu vou lá. Entende? Eu não posso cobrar de vocês algo que eu não estou fazendo. Então, o Evangelho ele tem que ser de atitude. O Evangelho ele tem que ser mais de atitude do que de palavras. Então, eu vou fazer isso hoje, à noite eu vou dar um retorno para os irmãos. Certo? Então, eu estou falando de uma ação que eu vou fazer, não sei o que vai acontecer. À noite eu vou chegar aqui no culto e vou dar um resultado. Porém, nós precisamos fazer. Então, primeiro ponto, nós temos que ganhar almas para Jesus. Segundo, nós temos que reter as almas que são ganhas. Não adianta você ganhar almas, elas entrarem por essas 3 portas e depois elas saírem pelas portas dos fundos. Uma coisa é você trazer pessoas, a outra, que tem a mesma importância, é você manter. Isso não é fácil, né? Isso não é fácil. Então, primeiro, em primeiro lugar, eu preciso de um alinhamento com a liderança da igreja. E segundo, eu preciso de um alinhamento com toda a igreja, né? Porém, nós temos que entender que todos nós estamos no mesmo barco. Por exemplo, a prefeitura mandou, né? A prefeitura não pede, ela manda. Se você não fizer, ela te multa. Fazer uma casa de abrigo para detritos e resíduos orgânicos, enfim, temos que fazer aqui no fundo da igreja. Acabei de falar com o Ricardo agora de manhã, não sai no tempo que a prefeitura deu para fazer. Então nós vamos ter que pedir para a engenheira mais tempo para fazer. O aniversário da igreja está chegando, 23, 24, 25. Tivemos uma reunião de liderança aqui, pastor, muitas pessoas, pastor, traz pastores avivados, do fogo, né? A unção, ok, eu fui atrás, já tem 2 confirmados, só falta de domingo. Eu estou correndo para buscar o que? Satisfazer as necessidades da igreja, mas a igreja precisa se fazer presente. Congresso de família, não, em minha opinião, irmãos, a participação poderia ter sido melhor, né? Agora, a gente prepara o aniversário para a igreja. Primeiro dia, sexta-feira, vai vir o pastor aí do Ministério Mar, usado em dom, revelação, cura, palavra. Já escreveu 5 livros, a esposa dele escreveu mais 4 livros. São pessoas muito bem capacitadas no reino de Deus, são escritores, dão palestras. Ele vai sair daqui na sexta-feira, eu vou ter que levar ele na rodoviária, porque ele vai pegar um ônibus para ir para Toledo, no Paraná. Ele vai ficar 2 dias lá fazendo um congresso. Pra vocês terem uma ideia, não é qualquer pessoa, é uma pessoa que abriu um dia na agenda para nos atender, porque ele dá palestra em todo o Brasil. Ele está no Paraná, tem dia que ele está em São Paulo. Ele vai abrir um dia na agenda dele para estar aqui na Igreja Batista em Itatiaia. Aí chega aqui no dia, meia dúzia de irmãos. É complicado, né, irmãos? Para a gente que está correndo, para a gente que está fazendo, eu não estou fazendo isso para mim, pastor Gaudilei. Estou fazendo isso para a igreja. Então é necessário que nós, como igreja, tenhamos essa consciência. Precisa ter mais consciência, né, sobre essas questões na nossa vida. Então eu não quero aqui dar duro em ninguém, bater em ninguém. Não é essa a minha função, né? A minha função é despertar a sua consciência, né, para aquilo que Deus quer de você, aquilo que Deus quer de nós. Então eu amo trabalhar para o Senhor. Eu não faço isso por obrigação e nem por salário, porque eu aprendi durante praticamente
2004 a 2016, 12 anos trabalhar para a igreja sem ter salário. Isso para mim não era. Eu passei a receber salário da igreja em 2016. Por quê? Porque eu tive que abrir mão do meu emprego secular para ser só pastor de igreja. Não teve jeito. Então eu não faço isso por dinheiro, eu não faço isso por qualquer outro interesse. Faço porque eu tenho a convicção de que Deus me chamou para ser pastor dessa igreja. Só que a gente precisa do apoio dos irmãos, né? Então eu começo agora, vou continuar à noite, tendo esse bate-papo com a igreja, porque nós precisamos nos despertar mais. Tem semana de oração. Amanhã começa a semana de oração, né? Queremos o povo de Deus orando, porque o povo que ora fica avivado, o povo que ora fica animado no espírito, né? O povo que ora tem mais poder de Deus para vencer as dificuldades. Então, via de regra, temos que estar aqui. Então, queridos, é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Já vai ruminando isso no seu coração e quero que você fique em pé, né? Para que nós possamos estar orando, para que nós possamos estar nos colocando na presença de Deus em adoração também diante do Senhor. Então vamos louvar ao Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, é a